2018 é ano de eleições. Presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais serão eleitos pela população para atuar durante os próximos anos. Quem tem mais de 18 anos é obrigado a votar, mas se você tem 16 ou 17 anos e quer fazer parte do processo democrático, deve ficar atento aos prazos e exigências para emitir o título de eleitor. Fica com a gente que no Papo de Juventude de hoje vamos tirar dúvidas e debater sobre o primeiro voto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Quem está aqui comigo, deputado Rafael Pisciani. Deputado, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Imagina, deputado, tirar o título de eleitor, né, com 16, 17 anos antes aí da obrigatoriedade dos 18 é uma ação de cidadania também, né? Participar desse processo democrático. Sem dúvida. Tem que prestar atenção em relação ao prazo, que dia 9 de maio se encerra aí o prazo, né? Tem esse período antes das eleições para tirar o título de eleitor. É preciso ficar bem atento a isso, né? É verdade, Priscila. É uma oportunidade que é facultativa e, por isso, é muito bem-vinda para o jovem que se sente preparado contribuir com o país, com a sua cidade, com o estado que vive, nas decisões das escolhas dos seus representantes. E esse prazo ele é interessante porque não precisa ter os 16 anos completos. É necessário que tenha 16 anos até a data da eleição em outubro. Então, muitos jovens não buscam esse caminho de tirada do título por desconhecer algumas dessas informações das mais simples. E a possibilidade do prazo até agora, o início de maio, onde todos que estão nessa idade, podem tirar os seus títulos e devem fazer. Eu tenho como uma memória muito especial da minha maturidade, de um processo de amadurecimento enquanto homem, enquanto cidadão, e também como agente político, independente de ser político efetivamente, por ter tirado meu título aos 16 anos e ter participado sempre dos processos eleitorais onde eu estava apto a participar como eleitor. E eu me sentia muito mais maduro por ter cumprido essa etapa e depois, como jovem ativo, acompanhar o desenvolvimento, se fiz boas escolhas, conversar com um grupo de amigos que tinha esse mesmo caminho. Então, o Papo de Juventude escolhe um tema muito importante para a sociedade e um ponto de fortalecimento da juventude. Você ressaltou aí a questão de que não precisa ter os 16 anos agora, né? Tem que ter os 16 anos até o dia da votação. É o caso da Mel, né, Mel? Porque você tem 15 anos, mas já está se preparando aí para poder votar, né? Sim, eu estou passando por esse processo, né, de procurar a vaga no meu município para poder agendar a retirada do título de eleitor. E eu estou muito ansiosa, né? Eu quero logo tirar, eu quero poder portar o título de eleitor, o cartão, para poder concretizar todos os meus ideais, né? Porque eu acho que é um exercício fundamental da cidadania, é ali que eu vou expressar, de fato, o que eu quero pro meu país. Então, eu tô bem ansiosa mesmo. Tá animada, né, para esse ano. Você escuta, assim, os seus amigos, né, enfim, escola, rede social, falarem da importância e terem esse interesse também de tirar o título? Sim, eu convivo com um grupo de amigos que gostam muito de política, são bem politizados. Também teve o pessoal do Parlamento Juvenil. Então, assim, esse assunto pra gente sempre tá em pauta, né, de política, no modo geral, e também agora, né, nesse ano de eleição, da retirada do título de eleitor. Para quem está assistindo entender, o Parlamento Juvenil é algum programa que tem aqui na Alerj, né, que um sucesso realmente, que estudantes da rede pública participam durante uma semana aí, agindo como deputados, né, tendo essa experiência, né? Eu acho que os temas se casam por essa oportunidade facultativa. Mais uma vez eu digo, o jovem ele resiste com talvez algumas coisas obrigatórias. Mas quando ele tem o direito de escolha, eu percebo e isso percebo do meu período de juventude e hoje, como deputado, que o jovem valoriza ainda mais. Isso é um estímulo. E o Parlamento Juvenil, ele mostra o desenvolver o resultado do voto, que é uma outra faceta que é muito relevante, porque às vezes a gente vota, cria expectativas, mas ainda não tem a clareza de quais funções cada representante eleito possui. Então, o Parlamento Juvenil ele se soma a essa questão do direito de votar na medida em que o jovem que participa, que acompanha o projeto do Parlamento Juvenil, ele, ao entender melhor a mecânica da Casa de Leis, ele pode cobrar mais de quem ele votou, ele pode cobrar mais de quem recebeu os votos da população. E isso é um importante instrumento de controle, acompanhamento e também de controle de qualidade, porque eu acho que o eleitor que não
se mantém conectado ao seu candidato, que não acompanha o trabalho feito por esse candidato eleito, ele deixa de fazer essa avaliação se está indo bem ou está indo mal. Daniel, pode falar, Mel, pode falar. O projeto, né, o Parlamento Juvenil, ele tem essa questão do voto em todas as etapas, né? Desde o início, quando são eleitos os representantes de cada escola, sim, pelo voto dos próprios alunos da escola. Em seguida, é um representante para o município, também com o voto dos alunos do município. Sim. E depois tem, dentro do projeto, na semana parlamentar, a gente tem a votação para os projetos que serão analisados pelas comissões e depois vão para a tribuna. Tem a eleição da mesa diretora, então, assim, a gente teve muito esse contato, porque exercitar, articular bastante para saber se estava votando consciente, né? Isso, inclusive, o voto consciente foi uma das pautas em todos os discursos do parlamento, assim, que todos aqueles que se candidataram para a mesa diretora levaram esse discurso da gente analisar bem, de forma crítica, cada candidato ainda aqui no Parlamento Juvenil. E como é uma fase que até o terceiro ano, né? Terceiro ano, a maioria aí tem menos de 18, né? Sim. Então reforça ainda mais aí esse interesse de tirar já é uma o título. experiência, uma né? experiência, já é um treinamento, né? para a gente saber como é que vai votar. Daniel, como é que foi quando você tirou o título de eleitor? Você tinha 18 anos ou foi antes? Eu já tinha 18. Já tinha 18. E como é que foi essa experiência do primeiro voto? É muito de um compromisso, de fazer parte de um compromisso nacional, sabe? De você conseguir efetivar direitos que você tem e depois ter que cobrar também, um dever também de cobrar, né? Dos candidatos que você conseguiu eleger e fez oposição, né? Porque o voto está muito nessa base. Desde 18 anos, eu queria ter tirado com 16, mas também ficava perdido nessa burocracia, não entendia muito bem. E acabei aguardando. Me arrependo um pouco, queria ter participado mais, né? Ter tido outras eleições para fazer valer minhas opiniões, porque eu penso muito sobre como efetivamente construir uma juventude mais ativa. Faço parte do Conselho Nacional de Juventude, que é o órgão da presidência que cuida desse tema. E sempre quis participar, né? Mas um pouco a burocracia me assustou. Se eu tivesse visto esse programa na minha época, de 16, teria um pouco mais de esclarecimento. Mas eu acho que, mesmo tendo feito só com 18, foi realizar mesmo, como a Mel falou, de realizar mesmo uma conquista, de conseguir expressar, né, de uma maneira eficaz o meu interesse. Assim, eu concordo com essas pautas e eu quero votar desse jeito. Porque, como a gente sabe, a juventude é a parte da população que mais sofre. A gente vê os índices de vulnerabilidade de jovens, os índices que a gente produz pelo Conselho e pela SNJ, até pela própria Alerj, que a juventude precisa fazer valer seus direitos. E o voto é, com certeza, um mecanismo fundamental de você ver a pauta que você precisa de maneira racional e você alocar ali no seu voto no candidato que mais te defende, que mais tem coisas em comum interesse com você. E a juventude hoje, a gente está falando de 51 milhões de jovens no Brasil e 2,3 milhões de jovens com 16 a 18 com título. Ou seja, são milhões e milhões de pessoas. A juventude sozinha elege um presidente. Então, Pois assim, é muito poder. É isso que eu ia ressaltar aqui, a questão da diferença que pode fazer desses jovens votarem, né? A diferença no resultado da eleição, né, deputada? Sim, Priscila, eu penso que a participação do jovem ela tem um diferencial em relação ao restante da sociedade, porque eu enxergo o jovem mais disposto a debater ideias divergentes com a dele. A pessoa, depois de uma certa maturidade, de anos de convicção em determinado tema, ela resiste mais a uma opinião divergente. E o jovem, eu observo que não. Esse momento do país, as eleições que se avizinham, demonstram mais uma vez um país polarizado no campo de ideias. E a juventude já se confronta. E eu acho muito interessante, vendo nas redes sociais, que é outra ferramenta que serve para unir todos esses temas de participação, de envolvimento, de acompanhamento, o quanto os jovens eles entram na rede social dispostos a defender uma posição específica e, ao se confrontarem com outros, eles vão migrando, absorvendo outros ideais. E a democracia ela é composta por isso, é o somatório das divergências e a busca pelo consenso que permitem ter avanço. Então, isso que o Daniel frisou, a participação, o acompanhamento e os dados, né? O diferencial da juventude brasileira de hoje para 20 anos atrás, Daniel, eu observo que é exatamente a conquista dos espaços. E os espaços permitiram, com a Secretaria Nacional, o Estatuto da Juventude, que é um instrumento recente, mas que percorreu aí décadas de luta para se consagrar, deram esses instrumentos para que a juventude, de fato, se manifeste e comprove o seu peso. Mas o seu peso igualitário, porque o voto é o momento de maior igualdade da sociedade, onde todos, de fato,
possuem o mesmo peso. E a gente está numa geração, né, deputado, que o senso crítico, como você falou agora, está muito aflorado. E isso acaba influenciando até mesmo dentro de casa, né? O jovem falando para os pais, que às vezes os pais são de uma geração que não tinha tanto acesso à informação, então eles podem, às vezes, até convencer os próprios pais, o círculo social que eles vivem, para votar em um certo candidato. Eu imagino que sim, Priscila. Eu conheci, tem dois aqui que eu conheço a longa data, a atuação que eles possuem na juventude política do nosso estado. A Sávia, que migrou do estado originário dela, do Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, com esse desejo de fazer política, e observa exatamente essa capacidade, essa condição que o jovem bem informado tem de fato, debater mais profundamente, trazer novos componentes. Daniel, você falou muito nas convicções, nas crenças, nos direitos que os jovens possuem e que às vezes não são respeitados. A gente, em outros papos de juventude, falamos sobre a questão do passe livre para o estudante, a meia entrada, que é um tema recorrente quando a gente trata de juventude. E muitas das vezes esses temas, por serem específicos dessa parcela, que não elegia representante, que não escolhia e se engajava em relação a um representante, deixava de ter o avanço e a conquista. Mas eu percebo, eu fui, eu acho que fruto dessa mudança de concepção. Me elegi a primeira vez aos 24 anos. E tenho uma sensação de que majoritariamente com o voto dos jovens que se identificavam, o que é uma oportunidade e também uma responsabilidade. Você falou da Sávia, né, que é um exemplo aqui que veio de outro estado. Sávia, você teve o seu título de eleitor com quantos anos? Você completou 18 ou foi antes? Não, foi aos 15 anos. Na verdade, eu já votava, né, pela minha mãe, pelo meu avô. Eu sempre gostei de acompanhar. E eu gosto aliás, muito... Desculpa, mas aliás é uma coisa bem bacana também levar, né? Mesmo não podendo, levar para entender esse processo todo, né? É verdade. Eu acho que desculpa, Sávia, te interromper, mas a minha sobrinha Maria Eduarda, ela tem uma situação engraçadíssima, que ela acompanha sempre minha mãe. E numa eleição municipal onde eu não era candidato, eu sou padrinho dela, ela ficou super indignada com a minha mãe. Ô, vovó, mas eu quero votar no meu padrinho e tudo mais. E não entendi. Não apareceu o seu rostinho. Mas eu tenho certeza que para ela aquilo é um despertar, como a Sávia demonstra. Exatamente. E eu gosto muito do processo eleitoral. Toda essa questão do exercício da cidadania, ele me estimula muito. Então, enquanto jovem, engajada no processo de discussões das pautas de políticas públicas, acho fundamental a participação do jovem. Quanto mais a influenciação a partir de 12 anos, por exemplo, levar para acompanhar na eleição, eu acho interessante. Então, eu comecei, de fato, incentivada pela minha família. Aos 15 anos, eu tirei o título de eleitor, fui garota propaganda da juventude do PMDB nacional. E eu acho que é fundamental a participação do jovem nos debates políticos. Vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí, não. A gente volta já já.